te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão, hoje dia 17 de abril. Alegria estar com você nesta manhã, que Deus abençoe muito a sua vida, suprindo todas as suas necessidades. Que tenhamos um tempo agradável na presença do Senhor nessa manhã, aprendendo mais da sua palavra. Meus queridos, se possível, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam participar conosco, ok? Não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho. Vamos crescer, o número de pessoas assistindo e compartilhando das nossas transmissões pela manhã. Vamos começar então a nossa reflexão nessa manhã no Salmo de número 105. A alegria estar com vocês então de volta para podermos refletir sobre essa santa palavra do Senhor, tá bom? Muito bem. Vamos então fazer um resumo aqui, como nós sempre fazemos, então, do Salmo de número 105. O Salmo de número 105 é um salmo de louvor. Depois você poderá compará-lo, quando nós estivermos refletindo também, com o Salmo de número 113. E esse Salmo 105, ele focaliza justamente as vivências positivas de Israel no princípio da sua história. Então, você também poderá comparar com o Salmo 106, que vamos ver no dia de amanhã, que justamente analisa o mesmo período histórico do Salmo 105, mas ressaltando justamente a falta de fé do povo. E esse poema que nós vamos ler, ele celebra justamente a fidelidade de Deus, a sua aliança com Abraão e também a fidelidade de Deus para com a vida do seu povo. O povo precisava lembrar-se,
de ser fiel a Deus, o que eles não estavam fazendo. E que Deus jamais se esqueceu de ser leal e fiel a Israel, né? O povo, sim, como sempre, né? Como todos, muitas vezes acontece também conosco, nós facilmente nos esquecemos da fidelidade e da lealdade para com Deus, mas Deus nunca deixa de ser fiel para conosco, tá? Então nós temos grandes palavras, promessas e lições aqui no Salmo de número 105. O Salmo 105, ele está inserido em dois contextos, tá? Tanto de Deuteronômio, capítulo 34, logo depois da morte de Moisés e a sucessão por Josué, como também nós temos aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, né? Logo depois também de ser oferecido, então, holocaustos ao Senhor por Davi, que agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Então nós temos esses dois contextos em que o Salmo de número 105 está inserido, tá? Provavelmente Deuteronômio 34, dos versículos de 1 a 15, e dos versículos 16 em diante, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, e 1 Crônicas também, capítulo 16, principalmente em 1 Crônicas, capítulo 16, onde nós encontramos quase que palavra por palavra desse Salmo 105, no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Então, as palavras aqui são atribuídas, então, a Davi, né, que nós temos lá em 1 Crônicas, tá? E o fato de nenhum poeta desse salmo ser mencionado coloca ainda maior ênfase, né, no seu conteúdo como expressão do coração de todo crente, não apenas de uma pessoa, mas de todo aquele que realmente lê este salmo, porque nós não temos aqui, então, justamente a menção clara a respeito do seu escritor. Então, olhamos o Salmo 105, de 1 a 6, nós temos as atividades para as quais o povo é chamado como descendente de Israel e de Jacó. Então, as atividades, elas incluem justamente invocar o nome de Deus, agradecer, dar graças ao Senhor, conhecê-lo mais de perto, cantar louvores ao Senhor, glorificar, buscar, se lembrar. Então, é sobre isso que o texto do Salmo 105 vai nos falar. Um capítulo um tanto quanto comprido, então nós vamos ter também que correr um pouco, ser um pouco mais breve em alguns desses versículos, né? Então, passamos de forma mais abreviada, não vamos poder nos reter muito a cada um deles, tá? Mas vamos então à leitura bíblica, e a leitura desse texto, então, começa desta forma. Vamos ler. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Então aqui ele rememora, o salmista, né, rememora o que Deus fez pelo seu povo, cumprindo então o pacto que foi feito com Abraão. Lembrai-vos, é justamente a ideia central do Salmo. Ele quer então que o povo se lembre de tudo aquilo que Deus fez e de tudo que realizou, para que pudesse então se dispor ao lado do Senhor, sempre fazendo a sua vontade. O salmista queria lembrar o povo de Deus da sua benignidade, da sua bondade, da sua justiça, que aliás é mencionada no versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus, vemos sua justiça em toda a terra. Ou seja, vemos todos os seus atos de justiça. E os atos de Deus, ele lembra justamente os atos de Deus contra os egípcios, como Deus foi justo, né? Justamente julgando, punindo os egípcios por causa de tanto maltrato, né, que estava sendo feito para com o povo de Deus. Mas ele continua dizendo no versículo 8, ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. Então, o Senhor é fiel, né? E a expressão 1000 gerações está falando aqui a todas as gerações, né? A expressão 1000 é apenas para mostrar essa questão de exagero, de um número grande de gerações.
tá? Para mostrar que isso ele é em toda geração, ele cumpre aquilo que promete. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Deus como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção da sua herança. Essa foi a promessa do Senhor ao povo, né, de Israel. O salmista então garante a seu público que mesmo que esse não se recorde, Deus se lembra de tudo que fez, Deus se lembra de tudo que prometeu e, portanto, ele não esquece e cumpre cada uma das suas palavras. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã, quando nós olhamos para trás, né? Justamente olhando para a história de Israel, quando nós vimos lá no começo, livro de Gênesis, depois livro de Êxodo, vemos que era um número muito pequeno e que depois esse povo se tornou uma grande nação. E aqui ele fala justamente a respeito disso. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. Então essa parte repassa a história de Israel, o fato de que eles vagaram de uma nação para outra. Provavelmente deve ter sido escrito após o retorno dos exilados lá da Babilônia. Então o grande tema do poeta é a fidelidade de Deus ao seu povo, no começo já da sua história, né? Ele então justamente acompanhou esse povo em todo o tempo, desde o começo. Ele esteve então suprindo cada necessidade. E, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse e, em seu favor, repreendeu reis, né? Repreendeu a cada um deles: não toquem meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas, tá? Então, os meus escolhidos, o termo paralelo, meus profetas aqui no final, trata-se justamente dos líderes de Israel, tanto os reis como os profetas e os sacerdotes, que eram então homens justamente dedicados ao serviço do Senhor, né? Versículo 16: mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. A vida de José ocupa grande parte do livro de Gênesis, né? E aqui se reconta a sua história com poesia e com canção, falando sobre aquele momento de fome e que José então tratou lá como o segundo no Egito, dessa situação que abençoou o povo egípcio, mas também outros povos, inclusive o seu povo, o povo de Israel. Então enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo, né? Então, recordando a história de José. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço, porque foi vendido como escravo. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Veja que coisa preciosa. Deus tinha um plano, um propósito, né, que provavelmente José não entendeu, mas se colocou à disposição do Senhor, e lá à frente, né, ele pôde ver tudo que Deus tinha reservado para a sua vida. Isso acontece também com a sua e com a minha vida. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus, como ele age, mas ele sempre tem algo bom e importante para nos apresentar. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações se abriu à porta da prisão, né? José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Então Israel entrou no Egito. A ida dos israelitas para o Egito teve dois resultados principais. Eles foram poupados de morrer de fome num período de grande carestia e também foram poupados da assimilação dos povos de Canaã, até que fossem numerosos o suficiente, né, para serem povo unido e forte e assim conquistarem aquela terra, tá? Então Deus trabalhou na vida e no coração daquele povo, e na hora certa, então, Deus ele direcionou as atitudes dos egípcios contra o seu povo, contra a sua nação, para que esse povo pudesse ser liberto e sair daquele local e aí então se dirigir para a terra que Deus havia prometido para eles. Então tudo o que aconteceu tinha um propósito de chegarem até aquela terra, se reproduzirem, se tornarem uma grande nação, tornarem-se escravos durante mais de 400 anos e depois serem libertos para aí então entrarem na terra prometida e aí servirem e fazer aquilo que Deus havia
determinado e planejado. Okay? Então, nada foge dos planos de Deus. Ele tem planos para todos nós. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Então aqui ele volta lá atrás e ele fala sobre a questão do Egito, quando o povo estava lá escravizado, e como Deus então usou todo esse seu poder para libertar o povo daquela escravidão. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da sua santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Então aqui mostra justamente a narrativa da história das pragas, né? Demonstrando o poder do Senhor, como aconteceram essas pragas num lugar, num momento determinado, num tempo certo, no tempo de Deus. Era a ação de Deus sobre os seres humanos no mundo real. Mas os versículos desse salmo não são prosa histórica, são uma versão poética dos acontecimentos, né? Captando o horror que, então, tudo aquilo provocou na vida do povo egípcio e como o povo de Deus pôde ver o poder e a presença de Deus no seu meio. Então, a ordem histórica das pragas não é seguida à risca, que evidentemente, né, são mencionadas algumas delas, apenas, então, rememorando tudo o que aconteceu. Versículo 43, tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Veja bem, são seus escolhidos, e o fez com alegria. Comemora então aqui o poeta a alegria do Senhor em seus atos de salvação. Ele deu ao seu povo as terras das nações, ele diz aqui, deu ao seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardasse seus decretos e obedecesse às suas leis. Louvado seja o Senhor. Então, tudo aconteceu para que eles pudessem ver o poder de Deus, para que pudessem ver a lealdade de Deus, o cuidado, o carinho de Deus para com as suas vidas. E quando, então, conquistaram aquela terra, puderam participar de coisas e plantações de alimento que eles nunca plantaram. E em tudo isso, diz aqui o Senhor, né, que tudo isso aconteceu para que eles pudessem se colocar à inteira disposição de Deus, reconhecendo como sendo o seu Senhor, como sendo o seu dono, a quem eles deveriam dedicar toda a sua vida. Era esse o interesse de Deus. Então esse salmo provavelmente foi escrito depois do exílio da Babilônia, né? E celebrar a terra como dádiva de Deus deve ter sido um grande incentivo para as pessoas que acabavam de retornar à terra natal. Muitos que nasceram no exílio nem conheciam essa terra natal, e outros que conheciam puderam voltar e lembrar daquela terra e de tudo que Deus fez e como Deus então acompanhou o seu povo, que foi levado cativo, que foi levado escravo por causa da sua desobediência, porque deixaram de se lembrar de tudo que Deus realizou no meio do seu povo, e é por isso que o salmista aqui traz a eles essa lembrança. Muito bem, meus queridos. O Salmo 105, então, é um memorial, né, do nosso Deus, trazido, então, à vida e à memória do povo. É um momento à memória do que Deus fez, do que Deus faria no meio do seu povo. É o que Deus pode ainda fazer pelo seu povo, fazer na sua vida, na minha vida, né? E aí você pode perguntar o que eu tenho com isso? Muita coisa, porque Deus tem promessa para a sua vida.
Pensar sobre as poderosas obras de Deus no passado é uma boa maneira de alimentar a fé e de louvar ao Senhor. Então, através desse momento que nós estamos aqui juntos, e você então se dedicando à leitura da palavra de Deus, você pode trazer à sua lembrança tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo, tudo aquilo que Deus ainda tem como promessa para cumprir. E você alimenta assim a sua alma, a sua mente, o seu coração de fé, e pode louvar a Deus por todos os grandes feitos que Ele tem realizado ao longo de toda a história. A história bíblica não é apenas uma lista de fatos e de datas, mas é um testemunho da fidelidade de Deus à sua aliança e do seu poder para cumprir as suas promessas, cumprir a sua palavra. Então, saber que a sua palavra não pode falhar é um grande conforto para todos nós. É um grande conforto para você e para mim. Sabemos que Deus não falha, nem na vida, nem na morte. Ele nos dá amplas razões para podermos louvar o seu nome em qualquer circunstância da vida. Vivos, louvamos ao Senhor. Se morremos, temos motivos também para louvar ao Senhor. E aqueles que permanecem, que ficam, têm motivos para louvar ao Senhor. Onde e como você tem buscado encorajamento para viver? Onde, repito, e como você tem buscado encorajamento para viver? Em dias tão difíceis como nós estamos vivendo, no que você tem alicerçado a sua vida? Esse salmo te encoraja justamente a buscar ao Senhor. A força, a alegria do Senhor, a presença do Senhor, através da leitura bíblica, através dessa reflexão que você e eu estamos fazendo aqui agora, através da leitura, da meditação, através da oração, buscando ao Senhor, falando com Ele e buscando a sua palavra para que Ele fale conosco. Então, leia a história bíblica, leia a palavra de Deus, e você vai ver nela, né, realmente os feitos do Senhor que trarão grande alegria e motivação e louvor ao seu coração. Então é sobre isso que o Salmo 105 nos fala. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que nós possamos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, no meio de nós, por tudo ainda aquilo que Ele ainda fará por nós e no meio de nós também. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus, Ele cumpre a sua palavra e Ele faz muito além daquilo que a gente pede ou pensa. Então que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que possamos, firmados, né, estarmos na presença do Senhor, cumprindo sempre o seu propósito em nossas vidas. Tá bom? Como disse a princípio, grande alegria estarmos aqui de novo, que você possa estar compartilhando essa mensagem então com outras pessoas, né, sendo um alento para a sua vida, você transmitindo esse alento para outros e trazendo mais e mais pessoas para que possam então ouvir essa palavra tão preciosa. Ok? Ficamos então aí parados por cerca de um mês. Agora nós vamos retomando aí aos poucos, mas eu espero que em breve então tenhamos todos vocês aqui reunidos e muitos outros que ainda não conhecemos, mas que possam estar conosco para juntos refletirmos sobre essa preciosa e bendita palavra. Ok? Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra que é tão preciosa, e rogamos ao Senhor que nos acompanhe, nos dirija em todas as coisas, para que em tudo nós sejamos, ó Deus, agradáveis ao Senhor e possamos testemunhar, testificar realmente, ó Deus, das promessas do Senhor e da sua lealdade, da sua fidelidade para conosco, e que assim possamos permanecer sempre firmes na tua presença hoje e a cada dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenham todos, então, um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, lendo e compartilhando o Salmo de número 106. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, ok? E amanhã, então, nós estaremos juntos aqui, Deus permitindo, mais uma vez. Tá? Um forte abraço e até amanhã.
Tchau, tchau, meus queridos. Até amanhã.